LP a bordo internacional em discos e fita som livre. Globo Repórter. Oferecimento Consórcio Nacional Brastemp, para todo mundo ter Brastemp. Os dois temas do Globo Repórter desta noite têm em comum uma viúva, Jacqueline Onassis. Como Jack Kennedy, ela está na história dos 25 anos do assassinato do presidente Kennedy, lembrados esta semana. Como Jack Onassis, ela foi madrasta da herdeira do armador Aristóteles Onassis, Cristina, que morreu esta semana misteriosamente. Jacqueline preferiu ficar ausente das duas notícias. Não se manifestou nem sobre os 25 anos da morte do primeiro marido, nem sobre a morte da enteada. Um silêncio que, no primeiro caso, não ajuda a esclarecer o mistério em torno do crime do século. Quem matou Kennedy? Na segunda parte deste programa, nossos repórteres em Dallas e Washington mostram que os Estados Unidos continuam vivendo o trauma do assassinato do presidente. Vamos mostrar também uma investigação com novas revelações que implicam a máfia no assassinato de Kennedy. Mas, primeiro, vamos à história de Cristina Onassis, a pobre menina rica a quem o dinheiro não trouxe felicidade. A herdeira de uma fortuna que começou na Argentina. A legenda Onassis começou em Buenos Aires há 65 anos. Um imigrante grego chegou aqui, a este porto, fugindo da guerra greco-turca de 1922. Na Europa de pobreza e de fome dos anos 20, a fama da Argentina era irresistível. Afinal, isso aqui era um país muito rico, com muitas oportunidades e muita carne. Vieram imigrantes de todo o Mediterrâneo, entre eles um grego de 17 anos, Aristóteles, que tinha muitas ambições e começou lavando pratos. A rua 25 de Maio, no centro de Buenos Aires, concentrava a maioria dos imigrantes. Aristóteles Onassis morou aqui, neste velho sobrado, ao lado do Hotel Torino. Nestas ruas de boêmios, ele começou a fazer pequenos negócios, a comprar e vender. E quando melhorou um pouquinho de vida, fez o que todos os gregos naquela época faziam. Comprou um quiosque de balas e bombons, desses que existem ainda hoje em toda a cidade de Buenos Aires. Aos poucos, Onassis foi ficando importante na comunidade grega, uma colônia de 70 mil pessoas. Ele foi cônsul do seu país entre 1932 e 1936. Hoje, a comunidade grega tem um centro social e uma igreja construídos pela Fundação Alexandre Aristóteles Onassis, o presente do milionário, à cidade onde ele começou a enriquecer. Os negócios acabaram conduzindo Onassis de volta ao ponto de partida, o porto, onde ele tinha chegado e de onde ele ia sair para fazer a sua grande fortuna. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele seguiu um conselho que tinha ouvido na Argentina: navios. Navios é que são um bom negócio. Com a compra de petroleiros, ele começou a construir um império fabuloso. A partir de então, a vida de Onassis vira um mito, bem de acordo com a tradição da Grécia. A história ensina que a tragédia é uma invenção grega, mas os gregos dizem que foram os deuses que criaram a tragédia. Na Grécia Antiga, os cidadãos recebiam um salário mensal do Estado só para vir ao teatro, assistir às histórias trágicas. Histórias de famílias marcadas pelo destino. Famílias como a Onassis, íntimas do poder e da morte. Ser um dos homens mais ricos do mundo, ter uma mulher, um filho, uma filha, ainda era pouco para Aristóteles, Sócrates, Onassis. Levando o nome de dois filósofos, Onassis havia voltado vitorioso de sua odisseia pelo mundo. Mas ele queria mais do que dinheiro, mais do que poder. Ele queria a fama. Homem charmoso, ele se separa de Tina Livanos, mãe de Alexandre e Cristina, e se casa com a maior cantora do mundo da época. Maria Callas é a diva que lança definitivamente o nome Onassis às manchetes da imprensa internacional.
Nesse tempo, a filha Cristina, que não gostava de lacá-las, trabalhava como aeromoça na companhia aérea do pai, a Olympic Airways. Em 1968, Ari Onassis escandaliza o mundo, em especial os Estados Unidos. Casa com a intocável viúva de John Kennedy, Jacqueline. Jacqueline e Cristina se fazem inimigas íntimas. Cristina dizia que Jacqueline só se casou com Onassis por causa do dinheiro, subestimando o poder de sedução do pai. Logo depois do encontro de Onassis com Jacqueline, o primeiro casamento de Cristina. Contra a vontade do pai, Cristina se casa com o executivo americano Joseph Boca. Ari Onassis ameaça deserdar a filha. O casamento dura menos de 6 meses. Aristóteles Onassis teria dito a Cristina: homem nenhum irá se aproximar de você pelo que você é, só pelo seu dinheiro. Era o equivalente a uma condenação à morte. Em 1973, uma morte até hoje sem explicação. O estranho acidente aéreo de Alexandre Onassis. O irmão de Cristina morreu fazendo o que ele mais gostava, voando. Mais tarde, Cristina diz: meu pai quase enlouqueceu quando Alexandre morreu. Menos de um ano depois, morre a mãe de Cristina, e a causa-mortes é exatamente a mesma que se ouviu na semana passada em Buenos Aires. Ataque do coração, seguido por um edema pulmonar. Para a história, ficou a versão de que Tina Livanos morreu mesmo de uma overdose de barbitúricos. Cristina tenta o suicídio. No ano seguinte, ela fica definitivamente sozinha. Morre o patriarca Onassis, vítima de uma rara doença muscular. Cristina fica com uma herança estimada em $1 bilhão. Todo o dinheiro do mundo e irremediavelmente só. Poucos meses depois da morte de Onassis, ela se casa pela segunda vez. Aparentemente, a união com o também armador e milionário grego Alessandros Andreades era de igual para igual. Na realidade, dos casamentos de Cristina, esse foi o mais motivado por interesses econômicos. O casamento dura pouco mais de um ano. Em 78, a grande capitalista casa com o soviético Sergei Kauzov e vai morar em Moscou. Mais um fracasso. A partir daí, é a luta contra o peso. Cristina chegou ao ponto de fazer um tratamento dentário que a impedia de mastigar. Ela só podia tomar líquidos. Até que em 84, ela se casa pela última vez com um empresário misto de playboy francês, Thierry Roussel. Ela queria tanto um filho que obrigou o marido a fazer um espermograma antes de casar. Em 29 de janeiro de 85, nasce Athina, ou seja, Atenas, uma menina com o nome da capital da Grécia. Cristina se realiza na maternidade, mas 8 meses depois, o casamento está desfeito. Para procurar a felicidade, Cristina Onassis volta ao país onde o pai começara a vida. Cristina Onassis gostava da Argentina desde criança. O pai dela deixou muitos amigos aqui, a maioria de origem grega. Nos últimos tempos, as visitas de Cristina a Buenos Aires ficaram mais frequentes. Cristina Onassis tinha 2 razões para desta vez voltar à Argentina e até fazer 2 visitas num mês. As 2 razões se somavam. Uma delas era justamente este lugar, a paz que ela encontrou entre essas árvores, no convívio com os amigos, amigos de infância, aquele tipo de amigo do qual a pessoa nunca se separa. A outra razão foi ter encontrado um novo amor. Era o argentino de origem grega Jorge Sombletsoglu, industrial do setor têxtil. A irmã dele, Marina, casada com o argentino Alberto Dodero, era a maior amiga de Cristina. Com os Dodero, uma vida familiar, simples e discreta. Cristina se sentia em casa, protegida, amada. A cada chegada de Cristina, os amigos e os repórteres corriam ao aeroporto. Ela começava a fazer parte da vida de Buenos Aires. O pessoal do Hotel Alvear, todo dia às 7 da noite, levava para a hóspede mais importante champanhe e caviar. Ela nem ligava, preferia as compras pela rua. Cristina gostava do hotel, mas assim mesmo queria comprar um apartamento em Buenos Aires. Esse, aliás, foi um dos motivos dessa última viagem que ela fez à Argentina. Em Tortuguitas, perto de Buenos Aires, o casal Dodero alugava uma casa há mais de um ano.
Na última sexta-feira, foi com muita alegria que Cristina veio passar o fim de semana aqui neste condomínio luxuoso. Afinal, ela tinha atravessado um oceano para chegar até este lugar. Daqui ela não saiu viva. A seguir, como os amigos acharam o corpo de Cristina, a despedida dos gregos em Atenas. Capitão Blues, neste domingo maior, 11 da noite. Neste domingo, tem Copa União, ao vivo. Bahia e Corinthians, direto da Fonte Nova. Copa União, neste domingo, 5 da tarde. Oferecimento, cartão de crédito Bradesco, cartão que decide. O Emura Home Center termina nesta quarta-feira a quinzena de cozinhas e banheiros no Emura. Caninha 51, uma boa ideia. Casas Bahia, TV Fio com 14 polegadas em cores, só 179 mil. E Rede Zacarias, onde o preço do rádio não tem interferência. Termostato, que permite selecionar e manter a temperatura certa para cada tipo de receita, economizando energia. Conserva os alimentos quentes. Tampa de altura adequada para cozinhar peças inteiras. Fácil de lavar e de usar. Multichef Arno. A melhor maneira de cozinhar, hoje e amanhã. O mercado financeiro é cheio de interferências. Tem investimento que cresce na vertical. Outros ficam na horizontal. Regule seus lucros. Chame um técnico, gerente especial Banespa. Ele e sua equipe prestam a melhor assistência técnica para o seu dinheiro. Tudo vai ficar mais nítido. Tem de tudo. Tá vendo esta loja? Aqui você encontra o melhor para construir, reformar ou consertar a casa. É a Tem de Tudo Sorocaba, onde você compra com tranquilidade, pelos menores preços, tem serviços exclusivos e usa o Tem de Cred, o crediário simples e rápido. A entrega é grátis. Tem de Tudo, o lugar onde você começa e termina a sua casa com tudo em cima. Tem de tudo. Please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Aqui, o malte fica dormindo longos anos. Então, parte disso é embarcado para o Brasil. Aguarde. Teachers, o mesmo Scotch na Escócia e no Brasil. Você não usa os jatinhos da líder. Você tem seu próprio jatinho. Tudo bem. Pelo menos uma coisa a gente usa em comum. As oficinas da líder. Claro, você tem certeza de que ela que tem os melhores técnicos, os melhores equipamentos, e nem por isso você vai pagar mais do que é justo. Até porque é fácil se entender com a líder, não é? Líder, companheira de trabalho. O verdadeiro talento é muito raro. Questão de tempo, questão de alma. Domecq, único em sua arte. Domecq, questão de sensibilidade. No Consórcio Nacional Brastemp, você compra geladeiras, freezers, fogões, micro-ondas, lavadoras, secadoras e lava-louças. Tudo isto em 25 meses sem juros. Consórcio Nacional Brastemp. Para todo mundo ter Brastemp. E garantido pela Brastemp. Buffet Gallery. Nenhum detalhe é pequeno para fazer um grande buffet. A
A festa atrasou 3 minutos e 22 segundos. Os guardanapos não estavam completamente passados. Gallery. Você sabe onde é. Buracos, lombadas, acostamentos destruídos, curvas sem proteção, falta de placas, faixas apagadas. Esta a dramática situação das estradas brasileiras. Neste domingo, no Fantástico, flashes de todo o Brasil, mostrando o estado de calamidade das nossas principais estradas. Rio-São Paulo, Rio-Bahia, São Paulo-Curitiba, São Paulo-Belo Horizonte e outras importantes estradas do Norte, Nordeste e Sul, transformadas em rodovias de alto risco. Você vai saber quanto se desperdiça em combustíveis, em desgaste dos veículos, em atraso de viagens, por culpa da má conservação. Mas e o governo? O que diz? O que pretende fazer? Fantástico, domingo, 8 da noite. Na semana passada, Cristina ficou, como sempre, na sua suíte. Um quarto com janela para o jardim e para a piscina. Ela se preparou para o fim de semana. Foi ao cabeleireiro, Horácio, e com ele tirou a última foto da sua vida. Horácio está chocado porque, como ele diz, ela vendia saúde. Um assombro, porque ella, por sobre todas as coisas, o que parecia era vender saúde. Na sexta-feira, quem penteou Cristina em casa foi a irmã de Horácio, Mirta. Para ela, Cristina estava tranquila e feliz. O que eu comparti ser em sua casa nessa meia hora nada mais e senti que estava feliz e tranquila. Às 10 da manhã do último sábado, Marina Dodero forçou a porta do banheiro do quarto de Cristina. Marina estranhou que Cristina demorasse tanto no banho. Quando abriu a porta, viu Cristina caída no chuveiro, o corpo dobrado, os braços para frente. A governanta Eleni, que acompanhava Cristina, corre e tenta reanimar a amiga. Não consegue. Arrasta o corpo até o corredor e tenta novamente. Sem resultado. Chamam um médico de uma clínica vizinha. Ele chega pouco depois e constata a morte de Cristina Onassis. O médico faz perguntas, pede explicações. Ninguém responde nada. Pedem que ele saia. Chega o outro médico, amigo da família, e resolve transferir o corpo de Cristina Onassis para uma clínica de Buenos Aires. Este único centro médico de Tortuguitas nunca se viu diante de um caso tão importante. Por isso mesmo, os médicos agiram com toda a cautela. Quem estava de plantão aqui na clínica, naquele sábado, era o médico colombiano Granadillo Fuentes. Quando ele examinou o cadáver, chegou à conclusão de que Cristina Onassis tinha morrido pelo menos 45 minutos antes, e no máximo 2 horas antes. Ele já tinha notado os sinais de rigidez no cadáver, mas não pôde fazer um exame mais minucioso porque a família acabou não deixando. O doutor Granadillo Fuentes não pode falar porque o processo judicial continua. Mas o Globo Repórter ouviu o diretor da clínica, responsável por todo o caso. Por que os senhores acharam que a morte poderia ser suspeita? Bueno, todo médico que não pode fazer um exame completo. Bem, todo médico que não pode fazer um exame completo de um cadáver, não conhece o paciente, a história clínica dele, não tem elementos para estabelecer verdadeiramente a causa da morte. Esta é a clínica num bairro elegante de Buenos Aires, para onde trouxeram o corpo de Cristina Onassis. O mais grave de uma série de erros que os amigos dela cometeram naquele sábado. Aqui, o corpo de Cristina ficou até às 7 da noite de sábado. Portanto, só no fim da tarde, a notícia da morte circulou. A delegacia de Tortuguitas imediatamente abriu inquérito. Afinal, os amigos de Cristina erraram mais uma vez ao deixarem de chamar a polícia logo cedo. Em minha opinião personal, que você lhe pergunta ao comissário Vallejo. O comissário Eduardo Vallejos esclareceu que o que houve de anormal e de irregular foi a remoção do cadáver sem autorização. Na sua opinião de profissional, de detetive, a morte de Cristina foi uma morte natural. A morte de Cristina Onassis é uma morte natural. As suspeitas de suicídio ou violência foram descartadas logo na autópsia feita ainda na noite de sábado. Um edema pulmonar causado por um infarte matou Cristina Onassis.
Mas o corpo ainda ia demorar muito na Argentina. A justiça agora tinha que seguir seu curso. Começava no arcebispado ortodoxo grego de Buenos Aires uma longa espera de 5 dias. Vieram os amigos. Se alguém nos pode informar algo, por favor, senhor. E veio o ex-marido, o francês Thierry Roussel, pai da pequena Atina, de 3 anos. Ele veio tratar da viagem de Cristina de volta à Grécia para o enterro na ilha de Scorpions. Como era o desejo de Cristina, o funeral foi na igreja de Águia Fotini, no bairro de Nea Smyrni, ou seja, Nova Esmirne. Foi para cá que vieram os retornados gregos, vindo da região de Esmirne, na Turquia, no grande movimento migratório da década de 20. Foi aqui que, em 1931, chegou uma família humilde vinda da Turquia, a família Onassis. O funeral foi uma festa mundana. Do lado de fora, as mulheres de Atenas aplaudiam ou vaiavam as celebridades e políticos que chegavam. Durante a cerimônia, começou a chover forte e mais de 2.000 guarda-chuvas se abriram lá fora, acompanhando os cantos da cerimônia ortodoxa. Da igreja, o corpo de Cristina seguiu para a ilha particular da família, Scorpios, onde será enterrado amanhã de manhã, ao lado dos túmulos de Ari e Alexandre Onassis. A história da dinastia Onassis, de uma certa maneira, começa e acaba na Argentina. Mais precisamente, aqui, nesse condomínio de luxo, onde Cristina Onassis morreu. É verdade que ela deixa uma filha, Atina, de 3 anos. Mas como disse a imprensa de Buenos Aires, Atina passa a ser, agora, a menina mais rica e mais sozinha do mundo. O plano de Cristina era ficar vivendo na Argentina com a filha. O padre Policarpos, da Igreja Ortodoxa Grega de Buenos Aires, iria casar Cristina e o argentino Jorge, na igreja construída com o dinheiro de Onassis. Ao lado dos santos de sua fé, a milionária Cristina só queria realizar o sonho de toda mulher: viver em paz com a família. A seguir, nossos repórteres em Dallas e Washington mostram que a morte de Kennedy ainda é uma obsessão para os americanos. Francis, uma história real. Amanhã em Supercine. O meu cheque é garantido pelo banco do meu estado. Dinheiro vivo em qualquer parte do país. Nada mais prático. É só entrar em qualquer banco estadual e descontar. Nada mais fácil. Chegaram as fitas vídeo Chrome Basso, a exclusiva tecnologia Chrome e as fantásticas cores da Basso. Neste Natal, você vai ganhar um montão de presentes. Passe num posto Esso, preencha um cupom e mande para o seu querido Papai Noel Esso. Toda criança sorteada ganha de uma vez bolas, bicicletas, bonecas e, para completar, sorteio de um mini Fórmula 1 de verdade. Completa? Completa e manda para mim. Promoção Papai Noel Esso. Com você neste Natal. Queijo. Queijo exageradamente gostoso. Doce de leite Nestlé. Sou Digital Diary da Cássio. Tem uma memória para 1 ano de programação ou 1.500 números de telefones. Sou fácil para lembrar dados e guardá-los com segurança. Cássio Digital Diary. Um passo à frente. Domingo, não perca no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Como funciona o curso que ensina como administrar a pequena empresa. A história de uma mulher que cansou de andar 20 quilômetros até o trabalho e resolveu abrir uma pequena empresa em casa. A voz das ruas. As reivindicações dos pequenos empresários. O cronista Afonso Romano de Santana também é microempresário. Acho que o pequeno autor é fundamental. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Domingo, 7h45. Oferecimento Banco Nacional. Tranquilo, confiante. Cliente do Nacional é assim, especial e remunerado. Você sabia que na sua casa tem Bayer? Para te proteger do sol, dos insetos, dos pernilongos e purificar ambientes. Tecnologia é Bayer. Se é Bayer, é bom. Amor. É close up, one more.
Antisséptico bucal, super branqueador. Isto é Close-Up. Hálito puro por muito mais tempo. Consórcio Nacional Volkswagen, a forma mais inteligente, segura e econômica de comprar o seu Volkswagen. Consórcio Nacional Volkswagen, garantido por quem fabrica. Bom, já que vocês querem, eu faço a separação. Vai ser melhor para vocês. Às vezes não dá certo mesmo. Na minha experiência, já vi muitos casais brigarem por causa disso. Aqui estão os papéis. Basta vocês assinarem. Se vocês preferem contas separadas e só um preenche as exigências do cheque ouro, falem com o gerente do Banco do Brasil. Ele vai fazer a separação de bem para vocês. Cheque ouro reflete quem você é. Garantido pelo cartão ouro e pelo Ourocard. Amanhã, vida nova. Dio mio, mi aiuta a vencer essa tentazione del demonio. Gemma e Pietro, uma paixão ardente. Com tanta mulher no mundo, o que é que eu tenho que me meter com uma que é casada? Manuel Vitor, uma grande surpresa para a Gracinha. Eu casaria amanhã. Gracinha, que é isso? Que é isso, minha vizinha? Traz água pra Gracinha. Vida nova, amanhã, 10 para as 6 da tarde. Na última terça-feira, 22 de novembro, completaram-se 25 anos do assassinato do presidente Kennedy. Não só nesse dia, mas durante todo o mês, tornou-se uma obsessão nos Estados Unidos reviver aquela sexta-feira fatídica. 3 shots were fired at President Kennedy has been assassinated. Oswald has been shot. Sometimes I think you know me better than Chris does. Milhões de americanos estavam assistindo à novela do meio-dia quando ela foi interrompida por este boletim, lido pelo jornalista Walter Cronkite. CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. Entre a notícia que o presidente tinha sido ferido, a confirmação da morte foram poucos minutos. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. São os 6 segundos mais dolorosos, inesperados, inaceitáveis e indigestos da história americana. E também os mais longos. Esta semana, os 6 segundos fizeram 25 anos e podem se estender por muito mais tempo. Os americanos sabiam e esperavam que, por causa do simbolismo do número, esse aniversário talvez fosse mais lembrado do que os outros. Não imaginavam a intensidade e o volume da lembrança. John F. Kennedy. He was the President of the United States. Lee Harvey Oswald never had his day in court. Elegance. Foram lançados 9 documentários novos, com poucas novidades, sobre todos os aspectos da vida e da morte de John Kennedy. Alguns deles usaram a tecnologia mais sofisticada e inédita para reexaminar as conclusões da investigação do assassinato. Mais de 30 livros estão sendo lançados ou reeditados e o número de ensaios e artigos é incontável. A mais nova versão sobre o assassinato aparece na capa da revista Time desta semana. É o resumo do livro de James Reston Jr., afirmando que o objetivo do assassino Lee Oswald não seria matar o presidente, e sim o governador John Connally, do Texas, que havia recusado um pedido dele, Oswald. Mas o próprio governador, que foi ferido no atentado, não parece convencido pelos argumentos do livro. For what purpose was I saved? Cada teoria nova reacende argumentos velhos e revive paixões. E com exceção das crianças, cada americano parece se lembrar com exatidão onde estava quando recebeu a notícia da morte. I just happened to be standing right at the teleprinter the very moment that the first bulletin came over from Dallas when the United Press had the beat on the story. Sort of motionless watching the TV. My husband said, "That's exactly what's going to happen to me. I don't expect to survive this revolution our society
para a cidade. O professor James Pennebaker, da Universidade Metodista do Sul, uma das maiores do país, este ano concluiu um estudo mostrando que o número de suicídios em Dallas, depois de 63, aumentou em 25%, comparado com 4% no resto do país. O número de doenças cardíacas aumentou em 4%, enquanto no resto do país caía em 2%. Malcolm Summers se lembra muito bem onde estava no dia do assassinato, quase ao lado do carro do presidente. Esta é a segunda vez que volta ao cenário da tragédia. Ele aparece em várias fotos feitas durante os disparos. Ele nos mostra como se abaixou, achando que o policial da motocicleta ia puxar o revólver e disparar na direção dele contra o assassino, que ele não conseguia saber onde estava. Ele teve a impressão que os disparos estavam vindo da frente do carro do presidente e não do 6º andar. Ele acredita que houve mais de um assassino, mas reconhece que é apenas uma intuição. Mesmo para quem estava aqui em frente, é difícil saber o que aconteceu naquele dia, diz ele. Esta mulher conta que está voltando à praça pela primeira vez desde o assassinato. Traz as revistas onde aparece nas fotos, mas não sabe explicar direito porque achou que devia voltar aqui 25 anos depois. Essas pessoas foram testemunhas do grande crime. Hoje parecem guias de turismo. Muitas pessoas estranham a presença de uma equipe da televisão brasileira no meio da praça fazendo perguntas. Uns se surpreendem quando eu explico que existem várias escolas e ruas nos bairros pobres do Brasil com o nome do ex-presidente. Outros ficam mais surpresos ainda quando eu explico que não existe nenhuma escola e nenhuma rua em Dallas com o nome de John Kennedy. Algumas pessoas parecem genuinamente tristes, mas a maioria fica fascinada com as narrativas. Parecem em busca de uma revelação que de repente vai esclarecer essa história de uma vez por todas. No meio da praça você sente que aquele não é um lugar qualquer, que um pedaço da nossa história mudou. É difícil definir como e até quando. Nenhum parente ou descendente de John Kennedy participa deste roteiro mórbido de todos os novembros. Eles estão investindo muito mais no futuro do que no passado. E o repórter Fernando Silva Pinto mostra por quê. Há 25 anos depois da morte de John Kennedy, os americanos prestaram homenagens discretas no túmulo dele em Washington. A imagem que permanece é de um presidente idealista e convencido da sua própria capacidade de melhorar o mundo. Mas também um presidente que cometeu erros sérios, como o episódio da invasão frustrada contra Cuba. Só que ele soube reconhecer esses erros. Kennedy já não parece ser idolatrado como era anos atrás. Mas o respeito e a admiração por ele têm crescido. É como se depois de 25 anos, a lembrança de quem foi John Kennedy estivesse ficando mais madura. Mas outras coisas também amadureceram nesses 25 anos. Os jovens Kennedys, a nova geração da família, amadureceu. Eles eram apenas crianças quando John Kennedy foi enterrado aqui no cemitério de Arlington. Hoje, são adultos, bem-sucedidos e estão mostrando uma vitalidade fora do comum. Eles entraram no campo onde essa família sempre mostrou muito talento, a política. Em 86, o filho mais velho e a filha mais velha de Robert Kennedy se candidataram ao Congresso americano por 2 estados diferentes. Joe foi eleito deputado por Massachusetts. Kathleen, numa campanha muito mais difícil em Maryland, perdeu, mas disputou o cargo com maturidade. Deve se candidatar de novo. Esse ano, Ted Kennedy se reelegeu senador com uma ajuda especial. O chefe da campanha dele foi Ted Jr., o filho mais velho, que perdeu a perna direita aos 12 anos por causa de câncer, mas nunca perdeu o ânimo. Ele fundou uma associação de ajuda a deficientes físicos, está se tornando uma figura conhecida nos meios políticos e pode disputar um cargo em Massachusetts brevemente. Só que a grande surpresa de 88
foi o caçula de Ted Kennedy. Com apenas 21 anos, Patrick Kennedy se candidatou e foi eleito deputado estadual em Rhode Island. Ele vai servir na Assembleia e terminar o curso da faculdade ao mesmo tempo. Mas e os filhos do presidente John Kennedy? Caroline, hoje com 30 anos, está casada, já é mãe e trabalha no museu. Não quer saber de política. Mas John Kennedy Jr. precisou apenas de uma noite para virar uma figura nacional nos Estados Unidos. Ele fez um discurso para introduzir a presença do tio, Ted Kennedy, na Convenção Democrata em Atlanta. Aos 27 anos, estudante de advocacia, ele nunca revelou qualquer pretensão política. Mas a figura dele no pódio fez revelações suficientes. Ele tem o charme do pai, os traços refinados da mãe e o carisma da família Kennedy. Se tiver ambição, as portas da política americana podem se abrir para ele. E se isso acontecer, ele já começa a carreira com pelo menos uma vantagem sobre o pai. John Kennedy jamais sonharia em ser eleito por uma grande revista americana como o homem mais sexy do país. E John Kennedy Jr., aos 27 anos, acaba de receber esse título. Over a quarter century ago, my father stood before you to accept the nomination for the presidency of the United States. A seguir, novas revelações sobre o assassinato de Kennedy apontam a máfia como culpada. A calamidade das nossas principais estradas. Domingo no Fantástico. Hoje, abolição. O povo clama pelo fim da escravatura. Seria a falência, a bancarrota. E Lucas pede pela liberdade de Iná. Deve ser uma mulher incrível para inspirar tanto amor. Não sou eu que tenho de ser julgada, não. É ele. Abolição. Último capítulo hoje, depois de Globo Repórter. Oferecimento Elefante, o extrato que além de render mais na panela, continua rendendo corações de ouro. L'Arc-en-Ciel, você é fulminante. L'Arc-en-Ciel só empresta as armas. E Ipiranga e seus revendedores. Whisky importado é caro demais. Whisky nacional? Você não quer. Então, seu whisky é Nato Nobilis. Porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte superior, 100% escocês. E contém mais malte que os whiskies nacionais. O sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis, blended com malte 100% escocês. O Ministério das Comunicações, através do CPQD, fez a tecnologia de telecomunicações no Brasil chegar ao seu estágio mais elevado. Trabalhando sempre que possível com tecnologia própria, a gente voa mais longe. A gente fala mais alto. A gente fica mais forte. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, Ministério das Comunicações. Rodrigues, chegou um telegrama para você do TC Bamerindos dizendo que o seu plano foi sorteado. Compareça à agência, retirar sem dinheiro. TC Bamerindos. Seu dinheiro rende todo mês. E você concorre a milhões toda semana. TC Bamerindos. Porque você tem a obrigação de ser feliz. Agora, olha bem pra minha cara e adivinha o que é que está chegando. Acertou. O Natal está aí. E é melhor você andar rápido pra não ficar assim. Com a maior tromba, porque não achou nem o presente, nem os preços que queria. Pra não quebrar a cara, venha para Arapuã, onde você não precisa de um saco de dinheiro para encher um saco de presentes. Daí, você fica com a maior cara de Feliz Natal. Arapuã, onde você tem mais Natal por muito menos.
Economia. Boas notícias para este Natal. Na Le Postiche, pasta feminina 2.900. Cinto em couro feminino 1.980. Promoção Le Postiche, a melhor notícia do Natal. O espírito polonês tem arte. É nobre, apaixonado. Esse é o espírito de Polonese, a primeira vodka importada e engarrafada no Brasil. Importada da Polônia, o país que faz a melhor vodka. Polonese. Na zdrowie! O espírito polonês em forma de vodka. Ofertas especiais do Mundo Eletrônico Mapping. Sistema integrado da Philco Hitachi por 228 mil. TV Mitsubishi de 20 polegadas por 228 mil. Mapping, onde há sempre o melhor. Quem acha que não precisa de um talco desodorante para os pés, que tire os sapatos. Após o banho, use Efficient. Efficient contém agentes bactericidas que eliminam os odores da transpiração, deixando os pés secos e confortáveis. Usa sempre, tá? Talco desodorante Efficient, o mais eficiente para os pés e calçados. Francis, a história real de uma atriz que se tornou vítima do próprio sucesso. Eu estou curada! Eu nunca estive doente! Jessica Lange é Francis, um grande sucesso do cinema em Super Cine. Amanhã, depois de Vale Tudo. Oferecimento Diplomata, o poder da emoção, no seu concessionário Chevrolet. Quem matou Kennedy? A versão oficial aponta Lee Harvey Oswald, que seria um assassino solitário. Mas há uma nova investigação apresentada recentemente pela Central Independent Television da Inglaterra, acusando a máfia americana que teria contratado pistoleiros da máfia francesa, a União Corsa, para matar Kennedy. O principal pistoleiro e os dois informantes da Central TV são mafiosos franceses que viveram no Brasil. Um final surpreendente para uma investigação que começou em Dallas assim que Kennedy foi morto. Os tiros teriam vindo deste prédio, um depósito de livros didáticos. A polícia acha 3 cartuchos de bala perto de uma janela de onde se vê a rua. Um rifle enferrujado é encontrado no mesmo andar. Longe dali, 45 minutos depois, um policial é morto a tiros. Seguido, o assassino é preso num cinema. É Lee Harvey Oswald, um sujeito frio, meio bobo. Ele trabalha no depósito de livros e é o dono do rifle, se diz inocente. Em 36 horas de interrogatório, Oswald não abre o jogo, parece querer ganhar tempo. No domingo, quando ia ser transferido da prisão, Oswald é assassinado por Jack Ruby, gangster, dono de cabaré e informante da polícia, em frente às câmeras de TV. Ruby é condenado à morte e recorre da sentença. Diz que matou Oswald num impulso repentino para vingar a viúva, Jack Kennedy, mas ele havia dito na véspera a um policial: "Nós vamos matar Oswald." Nós quem? Ruby não conta. O FBI faz reconstituições e conclui que Oswald agiu sozinho. Chega a Dallas a comissão Warren, criada por Johnson para investigar o crime. Inclui o futuro presidente Gerald Ford. A comissão vai à cadeia ouvir Ruby, mas ele insiste. Só fala se for para Washington. Limita-se a dizer que pessoas importantes não querem que o mundo saiba a verdade. 2 anos e meio depois, ele morre de câncer na cela em Dallas. Morre com ele o segredo da morte de Lee Harvey Oswald e de John Kennedy. A mulher assinalada neste filme nunca foi ouvida. É a cantora Beverly Oliver, que por coincidência trabalhava no cabaré de Jack Ruby. Ela estava filmando a passagem do cortejo quando ouviu um estouro e achou que era de morteiro. Continuou a filmar. Pelo visor da câmera, ela viu a parte de trás da cabeça do presidente explodir e percebeu que era um tiro.
Ela olhou e viu que o tiro viera da pequena colina do outro lado da rua, perto da árvore grande à direita, ali onde se vê uma cerca de madeira. Cerca esta que ali estava há 25 anos. Havia um vulto e uma nuvem de fumaça. Procurada pelo FBI, Beverly entregou o filme ainda por revelar e nunca mais viu as imagens que mostrariam o assassino de Kennedy. Esta câmera Polaroid não é apenas uma relíquia dos anos 60. Com ela, Mary Ann Moorman bateu uma foto histórica. Na época, ela mesma contou que, sem perceber nada, apertou o botão logo após o primeiro tiro, pois Kennedy já estava caído de lado. O choque foi tão grande que ela nunca mais conseguiu tirar fotos. Hoje, sabendo do segredo que essa foto esconde, Mary Ann diz que é assustador que ninguém do governo tenha se interessado. Jack White e Gary Mack, 2 texanos, passaram 5 anos ampliando e estudando cada milímetro dessa foto. A descoberta mais importante que eles fizeram. Um homem, que eles chamam de homem do emblema, no exato momento em que dispara um rifle atrás da cerca de madeira no alto da colina. Jack White destaca que a foto tem este tamanho e a área ampliada se reduz a um quadrado com meio centímetro de lado. Por isso levou tanto tempo para se conseguir uma superampliação no processo conhecido como blow-up. Vê-se claramente o braço direito dobrado para puxar o gatilho, a fumaça do disparo e, no peito, o brilho do emblema metálico do policial. Gordon Arnold conta, bem na hora em que o presidente passou, quando eu já estava com a câmera apontada naquela direção, ouvi um tiro passar sobre o meu ouvido esquerdo. O tiro veio dali. Como eu estava em treinamento de tiro, instintivamente me joguei no chão e acho que houve um segundo tiro passando sobre a minha cabeça. E aí, enquanto eu estava deitado no chão, um sujeito veio dali de trás. E eu achei que era um policial, porque ele estava de uniforme, mas sem cap e com as mãos sujas. E ele começou a me chutar e mandou eu entregar o filme. A foto de Mary Ann, ampliada e colorizada, com as 3 figuras, foi mostrada pela equipe da Central Television a Gordon Arnold. Pela primeira vez, ele tem sua história comprovada. Sou eu, com o uniforme de soldado, o cap e a câmera na mão, filmando. E este é o sujeito vestido de policial. Vê-se o emblema no peito, o emblema no braço. E este deve ser o ferroviário que eu vi. Eu nunca contei isso a ninguém. Mas hoje de manhã, quando eu estava lá na cerca com vocês, filmando, lembrei-me que vi também um sujeito vestido de ferroviário, ali perto da linha férrea. É ele, sim. Isso me deixa abalado. Eles mataram o presidente. Do outro lado da colina, numa estrada movimentada, havia outra testemunha que depõe pela primeira vez. É o surdo-mudo Eddie Hoffman. Com gestos, ele conta. O cortejo ia passar por aqui. Olhando para o lugar de onde ele vinha, vi 2 sujeitos que achei esquisitos ali no estacionamento. Há 25 anos não havia esta vegetação que hoje bloqueia a visão do estacionamento. Por isso, Ed Hoffman pôde ver muito bem os 2 homens que estavam junto à cerca de madeira. Parado aqui, eu não sabia o que estava acontecendo, que o presidente havia sido assassinado. O carro dele passou por mim a toda e eu entendi tudo. Vi um policial naquela ponte ali e fiz sinal, mas ele não me viu. Então entrei no carro e dirigi até o lugar onde tinha visto os 2 homens. Mas eles haviam desaparecido. Ed Hoffman acabou desistindo de contar que havia visto os homens que mataram o presidente Kennedy. A seguir, um mafioso francês que viveu no Brasil seria o homem que fuzilou Kennedy. Daqui a pouco, a abolição, último capítulo.
Não troque seu corpo, troque seu jeans por Villejac. Villejac Jeans. O espaço perfeito para o prazer do seu corpo. Passando a roupinha? Não esqueceu nada, não? Não, senhor! A camisa eu já passei, senhor! Quer dizer que não tem nada queimando por aqui? Não, senhor! A luz do ferro não está acesa, eu estou vendo coisa! Talvez, senhor! Muito trabalho, senhor! Trabalho é o que vocês... Ficou uma fera! É a fera de passar Black & Decker Auto Top! Se desliga sozinha, senhor! Black & Decker Auto Turf, a fera de passar que se desliga sozinha. This is Strath Island Distillery, the home of Passport Scotch Whisky. In Scotland, the taste for fine Scotch whisky has not changed for generations. Scotland, the home of Passport. Alô, rapaz, se liga nessa de... Bis! Quem acha aqui, ron, ganha ali. Ron, ganha ali. Quem acha aqui, ron, ganha ali. É, prêmio de montão. Super promoção, bis. Achou, ganhou. O American Express Card tem uma palavra que o diferencia de todos os demais cartões: associado. E ser um associado tem seus privilégios. Foi só um susto, querida. A American Express me indicou um ótimo especialista. Pegue uma proposta nos melhores lugares que você frequenta. Decorflex é o piso para quem já está com o pé no altar e acha que as coisas boas devem durar. Decorflex é o piso que não pega no pé de quem curte o lado bom da vida. A gente limpa com o pé nas costas. Decorflex é o piso gostoso para quem tem pezinhos de anjo em casa. Decorflex, a ideia prática que renova sua casa. Vicky Bold? Vicky Bold é assim. Comer e gostar é só começar. Tá com abacaxi? Tá confuso. Tá com abacaxi? Tá de Cuba. Abacaxi. O sabor que combina. Ser comandante da Panam significa fazer parte de uma equipe onde todos só pensam numa coisa: trabalhar cada vez mais e melhor por você. No aeroporto, na limpeza dos aviões, na perfeita manutenção e até no seu bom apetite. Tudo para dar a você muito mais do que você espera. Por isso, você pode esperar mais da Panam. Nós também esperamos mais de nós mesmos, a cada voo, a cada dia. Panam, número 1 para os Estados Unidos. Presente, sempre presente, neste mês de alegria. Na grande venda de aniversário das Casas Bahia. Conjunto estofado Viena, 2 e 3 lugares, 79.900. Estante dupla rodial, 36.900. Casas Bahia. Domingo Maior, uma seleção de sucessos do cinema colorizados por computador. Toda semana, artistas famosos, diretores consagrados, grandes clássicos do cinema, agora em cores. Relíquia Macabra, O Segredo das Joias, Canção da Vitória, Sargento York, Carga da Brigada Ligeira, Fúria Sanguinária, O Gavião do Mar, Dentro da Noite. E neste domingo, a incrível história do Capitão Blood, com Errol Flynn e Olivia de Havilland. Neste Domingo Maior, em novo horário, mais cedo, 11 da noite.
Washington. Aqui vive o jornalista que pode ter descoberto a identidade daquele misterioso atirador que do alto da colina matou Kennedy. Há 4 anos, Steve Rivelli segue a pista que o levou até a máfia francesa, a União Corsa. Fui descobrir essa história contra Rivelli, entrevistando um mafioso francês que foi preso no Brasil em 72 e extraditado para os Estados Unidos. Daqui ele foi extraditado para a França, onde continuei visitando-o na prisão. Ele é Christian Davy, que pertenceu à Conexão França e depois chefiou a União Corsa na América do Sul. Ele contou que na cidade de Marselha, sul da França, em maio ou junho de 1963, a União Corsa foi contratada pela máfia americana para matar o presidente Kennedy. O contrato foi fechado com o chefe da União Corsa, Antoine Guérini. Ele tinha que mandar 3 assassinos e escolheu para chefiá-los o pistoleiro Lucien Sarti. Durante vários dias, eles passaram pela Praça Dilley, onde Kennedy seria morto, tirando fotos, e planejaram um fogo cruzado com 3 armas. No momento do assassinato, segundo Davy, 2 dos atiradores ficaram em prédios situados atrás da limusine presidencial. Ele não disse em que prédios. Um no alto, outro no andar baixo, atirando quase na horizontal. Um dos atiradores estava disfarçado com um uniforme. Davy não disse que uniforme, mas explicou que nesse tipo de serviço eles sempre usam disfarces. Por exemplo, se fosse perto de um quartel, usariam uniformes militares. Foram 4 tiros. O primeiro veio de trás e acertou o presidente nas costas. O segundo também veio de trás e acertou o outro homem no carro, Connolly. O terceiro foi dado por Sarti, do lado, e acertou o presidente na cabeça. O quarto foi de trás e não acertou o automóvel. No meio do pânico que sempre acontece em momentos como esse, eles conseguiram sair da Praça Dilley e voltaram para a casa arrumada pela máfia. A pior coisa que se pode fazer numa hora dessas, disse Davy, é tentar fugir. Por isso eles ficaram na casa por uns 10 dias, até que as coisas se acalmassem. Só então foram levados num avião particular de Dallas para Montreal, no Canadá, onde receberam o pagamento em heroína e voltaram a Marselha. Para confirmar essa história, Davy diz a Rivelli que procure outro mafioso, Michel Nicoli, que vivera com Davy e Sarti no Brasil. O jornalista corre meio mundo atrás de Nicoli. Mostra fotos a traficantes, mercenários e nada. Por fim, em junho de 1986, entra em contato com um alto funcionário do DEA, o órgão antidrogas dos Estados Unidos. Nicoli, preso no Brasil e extraditado para os Estados Unidos, agora está livre e vive sob a proteção do DEA. É um dos melhores informantes do governo americano e dá entrevista com uma condição, que o rosto não seja mostrado. Nicoli soube da história numa reunião em Buenos Aires. Nela estavam Christian Davy e outros 3 mafiosos corsos, Sarti, Boccognani e Pirronti. Roger Boccognani entrou para a máfia colombiana e hoje vive do tráfico de drogas na América do Sul. Sauvé Pirronti vive na França. Já esteve preso várias vezes por tráfico de drogas. Recentemente foi solto e vive normalmente em Marselha. Nicoli conta ainda que Sarti usou uma bala explosiva, bala Dum-Dum, para estourar os miolos de Kennedy. Nicoli confirma que foi a máfia americana que encomendou o assassinato de Kennedy, que estava combatendo duramente a Cosa Nostra nos Estados Unidos. Rivelli diz estar convencido de que o mandante da morte de Kennedy foi o chefão Carlos Marcello, de Nova Orleans, que chegou à União Corsa de Marselha através de outro chefão, Santos Traficante Júnior, muito ligado a Antoine Guérini. Carlos Marcello, que hoje está preso por tráfico, tinha ligações comprovadas com Lee Oswald e Jack Ruby e havia jurado matar Kennedy. Santos Traficante era o chefão em Cuba. Depois da Revolução, refugiou-se na Flórida. Colaborou com a CIA na tentativa de matar Castro. Rivelli diz que Oswald não teve nada a ver com o assassinato. Ele foi cuidadosamente escolhido e plantado sem saber de nada para levar a culpa. O mais incrível: todos os chefões envolvidos nesta história tinham ligações com a CIA, que se serviu deles para tentar matar Fidel Castro. Trafficante and Giancana, who had been conspiring with the CIA to assassinate Fidel Castro.
Esta investigação ainda deixa muitas perguntas sem resposta. E nenhuma destas descobertas foi aceita pelo governo americano, que põe em dúvida a credibilidade das fontes da Central Television. Afinal, quando saberemos quem são os homens que mataram John Kennedy? Sauveur Pierronti, um dos mafiosos acusados pela Central Television de ter participado do assassinato de Kennedy, deu entrevista depois que o programa foi ao ar, ao lado do advogado dele, para provar que não podia estar em Dallas no dia 22 de novembro de 1963. Um documento apresentado por Pierronti prova que ele estava prestando serviço militar na Marinha Francesa. Ele alega que Roger Bocconiani, outro mafioso francês acusado de matar Kennedy, estava preso. E diz que Lucien Sarti, o homem apontado como o autor do tiro que matou Kennedy, havia perdido um olho e não poderia ser o assassino. Apesar do que diz Pierronti, a TV inglesa insiste que foram os 3 mafiosos franceses que mataram Kennedy. Pelo menos Sarti, que está morto, não tem como negar a acusação. Qual será a opinião de quem conheceu Sarti no Brasil? É o que conta o repórter Carlos Dornelles. Lucien Sarti viveu quase 2 anos aqui no Brasil e acabou se apaixonando por uma modelo paulista, Helena Ferreira. Foi um longo romance que durou até 1971, quando Sarti foi morto no México. E foi exatamente através de Helena Ferreira que se pôde reconstituir toda a trajetória de Sarti aqui no Brasil. Ela deu longos depoimentos ao jornalista Edson Magalhães, que hoje vive aqui nesta casa, em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio. O jornalista Edson Magalhães publicou em 1972 uma série de reportagens no jornal O Globo, contando a história de Helena Ferreira e Lucien Sarti. A série virou livro com o título A Máfia no Brasil, no qual se baseou a minissérie com o mesmo nome, apresentada pela TV Globo em 1984. Ele seria uma espécie de mercenário internacional? Mercenário internacional. Como é que você recebe essa informação agora de que poderia ter participado também do assassinato de John Kennedy? Bom, eu vejo uma relação. Essa coincidência dele ter sido contratado pela máfia italiana, quer dizer, pela Cosa Nostra, radicada nos Estados Unidos, para fazer a segurança da implantação aqui. Da cocaína, do tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Né? Quer dizer, ele já fazia isso no México, para a máfia italiana também. Quer dizer, pelo menos fica a certeza de que havia um contato da União Corsa, quer dizer, do grupo dele, com a máfia italiana, desde a época do assassinato do Kennedy. Globo Repórter. Oferecimento Consórcio Nacional Brastemp. Para todo mundo ter Brastemp.